Vamos falar sobre prematuridade com a Tassi, que é a nossa fisioterapeuta neuropediátrica. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, boa tarde, muito obrigada. Tassi, queria entender qual a relação de um bebê prematuro com o teu trabalho, com a fisioterapia. Tá. Quando a gente fala sobre prematuridade, nós nos referimos a um perfil de bebê específico, que são os bebês que nasceram antes das 37 semanas de idade gestacional. Então, nascer dentro desse perfil, ele pode significar um conjunto de coisas para esse bebê, um conjunto de desafios, principalmente no que se referem aos ganhos das suas habilidades motoras. Então, a gente precisa ter um acompanhamento depois dessa alta, certo? Sim, exatamente. A recomendação é que o acompanhamento seja multiprofissional. Especificamente no caso da fisioterapia, a gente vai atuar nessa questão dos atrasos de desenvolvimento. Então, nós vamos identificar os sinais precoces que esse bebê apresente de atraso, vamos entrar com a intervenção precoce e otimizar esse desenvolvimento. Quando a gente pensa nesses marcos de desenvolvimento, a gente tem algo para nos guiarmos, para sabermos se esse bebê está atrasado ou não? Sim, nós temos, né? Então, quando a gente fala sobre marcos de desenvolvimento, nós estamos nos referindo às habilidades que os bebês precisam ganhar no decorrer dos meses, né? Então, existe um sequenciamento que esse bebê precisa passar. Todos os bebês precisam passar, né? A diferença do bebê que nasce prematuro para o bebê que nasce a termo vai ser essa questão do tempo, mas essa especificidade, o prematuro ele vai ter ali uma questão de ajuda, vamos dizer assim, com o que nós chamamos de idade corrigida. Existe um cálculo de correção para a idade gestacional desse bebê que vai considerar o tempo que ele nasceu prematuro e ali a gente vai usar como base esse parâmetro para a gente poder avaliar se os movimentos que o bebê apresenta hoje são adequados. Olha só que importante, como é bom a gente ter essas informações, porque às vezes a gente sem informação, o bebê está atrasado e a família nem nota esse atraso. Então, como é importante sabermos sobre esses marcos e termos ajuda profissional, né, Tassi? Sim, até porque quando a gente fala sobre essa questão da avaliação, a nossa avaliação ela não fica somente no campo empírico, né? Então, a gente não faz só pelo olhar. Claro que o olhar clínico ele ajuda, porque às vezes a gente começando com o olhar, a gente já tem toda uma ideia do que a gente vai esperar. Entretanto, a gente sempre usa ferramentas validadas, então nós nos baseamos com escalas de avaliação de uso nacional e internacional. Então, nós nos baseamos em parâmetros internacionais, né? Então, existem outros países utilizando esses mesmos parâmetros para avaliarem os seus bebês. E quando a gente pensa numa intervenção, quanto mais precoce, o resultado mais significativo, Tassi? Então, não tem como a gente falar de forma generalizada, porque cada caso de bebê prematuro tem uma especificidade. Então, nós vamos encontrar bebês ali, por exemplo, que nasceram de 36 semanas, que é uma prematuridade considerada tardia. Esse bebê ele pode ser que ele não tenha tantas repercussões motoras, enquanto o bebê que nasceu ali com 26, que foram 10 semanas mais cedo, então nesse bebê, nesse perfil de bebê, eu já posso esperar repercussões respiratórias e motoras associadas, né? E muitas das vezes até quadros neurológicos. Então, como existe uma grande variedade, o que a gente sempre recomenda é que todos esses bebês que nasceram antes dos 9 meses, eles sejam acompanhados de forma periódica por um profissional experiente. Então, o fisioterapeuta precisa fazer parte ali da rotina desse neném que nasceu prematuro. E quando a gente pensa nessa rotina, justamente na sua área, na fisioterapia, o que inclui essa rotina desse bebê prematuro? Tá. A família é o principal suporte do bebê. Então, não existe aquele atendimento sem esse apoio familiar. Então, durante a terapia, a gente trabalha sempre com a questão de acolhimento, a gente passa atividades para essa família realizar com o bebê, então não se limita durante as sessões. Então, a gente vê como é que a rotina do bebê encaixa as atividades na rotina, né? Então, atividades de vários tipos, desde massagem, que é uma excelente forma de estimulação do seu bebê. Então, a gente ensina a massagem, a gente ensina atividades que podem ser realizadas com a criança brincando.
De uma forma lúdica, as coisas vão acontecendo e tudo que aquele bebê necessita para atingir os marcos, vocês executam. Sim, sim. Até porque como eles são bebês, eles sempre precisam achar que é uma brincadeira. Que legal. Não é interessante que o bebê pense que é uma tarefa pesada, uma tarefa árdua, né? Então, os bebês, eles são muito sensíveis. O clima com o bebê tem sempre que ser um clima bem leve. Tássia, adorei. Obrigada. Obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir um pouco do teu dia a dia, que eu sei que é isso que você faz com muito amor com os bebezinhos. E eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem um bebezinho prematuro por aí, manda mensagem para nós, entre em contato que eu vou te encaminhar para a Tássia. Eu tenho certeza que ela vai tirar todas as tuas dúvidas e, se necessário, cuidar de você e do seu bebezinho. Né, Tássia? Muito obrigada, adorei participar. Obrigada a todos. Aguardo vocês. E até a próxima. Até.